isso é autismo? Então todo mundo é autista. Essas características são comuns, um monte de gente faz isso e não é autista. Oi, meu nome é Gabi e eu sou autista. E eu recebo esse tipo de comentário em vários dos meus vídeos. E apesar de já ter explicado umas 1000 vezes sobre isso, eu já entendi que a internet é isso, é como secar gelo. Precisa repetir 1000 vezes a mesma informação. Então vamos lá. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele acontece durante a formação do cérebro do feto dentro do útero da mãe. E como é algo que afeta a formação desse cérebro, se nasce e se morre autista. É uma condição, não uma doença. E o autismo vai se manifestar ao longo do desenvolvimento desse indivíduo através de comportamentos humanos, comportamentos que qualquer pessoa pode ter. E o que vai configurar o autismo é todo um conjunto de comportamentos específicos que se apresentam de forma muito mais intensa na pessoa com autismo. E, principalmente, traz prejuízos para a vida dela. Então, por exemplo, você que é neurotípico, não tem nenhuma neurodivergência, pode ter momentos de explosão de raiva. E se você vê a descrição de uma crise de meltdown no autismo, pode se identificar. Porém, você, para chegar nesse ponto de explosão, precisa que algo muito grave aconteça. Já para nós autistas que temos uma rigidez cognitiva muito grande, uma simples mudança de rotina pode nos gerar essa crise. E se para você essa explosão acontece com gritos e raiva, para nós é perigoso ao ponto de machucarmos alguém ou nos machucarmos, porque perdemos o controle nesses momentos. Outro exemplo, você pode ter uma personalidade mais antissocial e se comparar com o autista. Porém, o autista tem toda uma dificuldade na comunicação social, que vai muito além de só ser mais reservado e preferir não socializar muito. A gente precisa fazer um esforço absurdo nessas interações sociais, para pensar no que vai falar, como vai falar, qual entonação de voz deve usar, em que momento falar, qual a expressão facial que a gente vai fazer, além do esforço de fazer a leitura não verbal das expressões faciais e corporais das outras pessoas, das deixas sociais. Então, coisas que para um neurotípico são espontâneas, vocês não precisam pensar para fazer, para nós é feito manualmente. Nós pensamos, analisamos, planejamos minimamente cada uma dessas coisas, porque nós não temos essa habilidade da comunicação social bem desenvolvida, por causa da formação do nosso cérebro. E por isso que as interações sociais são tão difíceis pra gente, porque analisar tudo isso o tempo todo nos esgota de uma forma absurda. Então, é óbvio que você e o resto do mundo podem se identificar com os traços de autismo, porque são comportamentos humanos. A questão é que o autismo vai se configurar pelo conjunto de todas essas características, pela intensidade que elas se apresentam e principalmente pelo prejuízo que elas nos trazem. Porque para você, essas características não trazem prejuízos. Já para nós, elas nos impedem de ter uma vida completamente funcional. Então, antes de me olhar e achar que eu não sou tão autista assim, e de criticar que a gente fala de características que todo mundo tem, lembre-se disso. É super desgastante ter que ficar explicando isso uma centena de vezes. E na maioria das vezes para pessoas que não estão dispostas a se colocar no lugar do outro, a assumir a sua ignorância a respeito desse assunto e a buscar mais conhecimento. Porque esse é o maior problema que enfrentamos atualmente. As pessoas têm um conhecimento super limitado e estereotipado do que é o autismo, e aí sai ofendendo e invalidando o diagnóstico de autista de níveis menores de suporte. E é por isso que eu vou estar aqui falando sobre isso quantas vezes forem necessárias. Porque eu imagino um mundo melhor no futuro. Um mundo onde as pessoas tenham acesso a informações como essa e sejam menos ofensivas, menos capacitistas e mais acolhedoras.
Porque o que a gente mais precisa é de acolhimento e de acessibilidade nesse mundo que é tão cruel com a gente. Então já sabem, né? Curte e compartilha esse vídeo para ajudar a divulgar essas informações.